Ele não é seu amigo. Já tem um que é amigo. Aí às vezes você nem imagina que ele é seu amigo, você fala, esse cara você não é amigo não. Talvez ele que é seu amigo. É igual eu tava ajudando um amigo meu que tava precisando muito, cara. Tava passando uma barrona. Tem coisa que eu falo que é experiência própria. Deus existe, Deus está no nosso meio. Mas aí se a gente não passar por aquilo, a gente não sabe. Acho que os outros falam. As pessoas julgam muito, né? Eu tinha um amigo, meu carregado mesmo é um. Eu vi ele ali agora num bar, Então, lá no aeroporto. é mora ali. Aquele era meu amigo, mas de boteco. Não levou lugar nenhum, né? Foi quinta-feira. Aí me chamaram no escritório lá, eu fui lá. Carminho, é o seguinte. Tem 4 pessoas que me dão férias. Uhum. Você não é obrigado, não. Você vai se você quiser. Uhum. Você cumpre o horário aí pra nós? Eu pensei bem. Repensei na hora. Foi coisa rápida. Que é compromisso, né? E os caras pensam que é puxar saco. Os caras julgam muito, e muito peão, muito zoa, muito. Se você for ver as coisas que as pessoas falam, você não vive no direito, não. Você vegeta. Falei isso com um colega meu ontem, por mensagem. Eita. Mas conversaram comigo. Esse cabra que era viciado em droga. Uhum. O filho do dono. Uhum. Tava ele e a mulher dele. Uhum. Você precisa ver Que conversar. cocaína? Como é que mudou. Cocaína. Como é que a pessoa muda. Muda, por causa de Jesus, rapaz. Igual, muita gente tá vendo minha mudança aí, já tá de boca aberta já. Mas eu não tô fazendo isso pra me vangloriar, pra mostrar pros outros minha mudança, não. Tô fazendo isso, mano, porque eu quero mesmo, é o meu querer. Por quê? A pessoa tem que querer, pai. Se o senhor quiser largar essa cachaça, isso larga. Só querer. Eu não quero, não. Eu sei. Eu sei. Eu não quero, não. Tô vivendo bem. O senhor pensa, né? Aí você sabe que não tá. Mas não quero. O pecado é isso, o pecado ele ilude a gente. A gente pensa que tá fazendo bem, mas não. Aí deixa eu falar pra você. Igual isso aqui, ó. Isso aqui é um passatempo. É uma ilusão. Isso aqui tá fazendo mal pro seu corpo, mas é uma coisa que você pensa que tá fazendo. Me Distrai. O pecado distrai a gente. Sabia que é isso? Distrai. Mas se a gente vê... Você quer ver eu ficar felizinho da vida? Eu trepar na manhã e dar uma foda. Pode ser qualquer puta. Eu sei, mano. Quem não fica feliz? Mas é um pecado. Negócio bom é gozar. É. Mas o quê? Porque você tá saciando a carne. Uhum. Porque se você for ver pro lado espiritual quem nos fez, se você for ver o amor de Deus, você viver dentro do amor dele é muito mais prazeroso do que viver isso que Mas é complicado. é complicado. Falar isso aqui é difícil, porque eu tô saindo agora da carne. Assim, rapaz, eu não curso lá, rapaz. A mulher casada falando de doideira no meu lado, falando coisas doideira mesmo. Você pensa que eu não fiquei... Falei, rapaz, posso. Eu vou falar a verdade, rapaz, eu sou ser humano. Não. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero, porque isso aqui é um tipo de testemunho de falar. Lá na igreja mesmo, no público, rapaz, eu tava lá mesmo e as pessoas, e a menina me deu mole, eu fiquei com vontade, mas o que eu fiz? Eu neguei. Quando eu neguei, aquilo ali começou a fazer efeito na minha vida. Por quê? Eu passei por uma dificuldade. Eu falei, Deus, na moral, me ajuda aí, velho. Eu não tô aguentando, não.
A mulher casada, rapaz. Mulher casada falando que já traiu um cara, que trai e que comigo era isso e aquilo. E era 2 horas no motel que era comigo mesmo. Rapaz, coisas loucas. Aí você desistiu, falou assim, eu não vou aguentar 2 horas não. Ah, vai. Não. 2 horas eu vou não. Se for meia hora, uns... Vocês outros, é igual eu, né? Mas é... Mas 2 horas eu vou não. Não, tô tranquilo. Não, quem me conhece sabe que eu sou a arma boa. Mas você pensa que não deu vontade, mano? Oxi, deu muito, rapaz. É bicho bonito. Rapaz. Nossa, ela falando, rapaz, coisas. Nossa, pai, você é doido. O marido dela quase bateu num cara lá no serviço dela, que pegou mensagem no celular dela. E eu só zoando. Falei, rapaz, esse cara é um chifrudo. Tem que falar com ele, assim, meu amigo, abre teu olho, pô. Ah, mas eu não conheço nem o cara. O cara é pra gente boa, parece, né, que ela mostrou as fotos. O cara dá tudo pra ela. Eu não sacaneio você. Rapaz, não. uma mulher, Mas mano. Uma chama mulher teu fazer olho. isso. Se fosse um homem, tá ligado? Não dá mole não, porque... A gente não ia julgar tanto assim, senão né? eu posso trepar no nome dela. Hein? Tá vendo, pai? Quando eu vi aquilo lá, mano, o moleque que tava do meu lado, ele ficou doido, ficou admirado. E falou assim, nossa, Deus que me livre pra eu ficar com uma mulher dessa. Eu falei, pai, Deus é que me livre. Eu virei na cara dela e falei, rapaz, na moral, Felipe, mas eu nunca vou ficar com a mulher do tipo de sua, seus, não. Ela saiu de perto de mim, sentou mais à frente e não conversou mais comigo, é não. por isso que eu não reclamo. Eu não reclamo E tá aqui me mandando mensagem. Eu não reclamo com você, nada. A sua mãe que anda reclamando comigo. Só vou... Eu falo alguma coisa com você? Não fala nada. Deixa eu no mesmo erro. Igual o Deteu. O Deteu falou a mesma coisa comigo. Deteu, deixa quebrar a cara. Falou. Não, mas por quê? Porque nós sabemos já Tá que no é amor certo. de Deus, Você já sabe que é certo e Você não- errado. Não adianta você reclamar, não adianta você Não. ficar questionando. A Deus, única que Deus- pessoa que Deus- sofreu- Deus não é. A única pessoa que sofreu com isso tudo que eu tava fazendo foi minha mãe. De verdade. De que me mostrou a verdade que é do sofrimento. Eu não mudei por causa dela, não mudei por causa da Raquel também. Eu refleti em cima daquilo que eu tinha que fazer. Ou seja, minha Você viu que você mãe... tá fazendo errado. Isso. Falei, Sua tem mãe que só mudar falou. por mim próprio. Eu falei, tem que mudar por mim próprio. Pô, qual o conselho que eu... Qual o conselho... Sua mãe, eu falei pra ela, você não se preocupe com o Felipe, não. Deixa ele quieto. Qual Eu te garanto com você que ele vai ver. Eu falei, o que falei, ele assim, tá fazendo. falei assim, qual é o exemplo que eu vou dar pra minha família, pra minha irmã principalmente? Minha irmã que é nova, meu pai nem mora comigo. Aí as pessoas vêm falar comigo, pô, seu pai tá lá, vem de dar exemplo pra você também, você tem que dar exemplo pro seu pai, que isso aqui. Mano, é a mesma coisa que você tá falando aí, deixa, na mão de Deus. Porque o senhor sabe que aquilo ali é Você errado. falou. Você sabe que essa vida aí é errada. Ó, tá você. Não é grandes Raquel, coisas, bebida, fumar, não é nada não, né, pai? Não tem nada a ver, né? Mas tá aí. Mas tem. Você sabe disso. É isso aí. Isso que é um verdadeiro pecador. Um verdadeiro desviado é como o senhor mesmo, como eu fui. Olha só como é que o senhor é. O senhor não para de usar calça. Sempre usou calça porque o senhor gosta. Não, e as pessoas eu julgam eu. tô- Não, eu sei. Mas. Eu tô no boteco aí agora, eu botei a calça. Mas então. Dentro de casa eu uso mesmo. Isso. Mas assim, mas você usa mais mesmo é calça. Tá entendendo? Mas por quê? Porque você é um desviado. Você é um desviado, mano. Pode, É, ué. Entendeu? E aí, ó. Tá bebendo a cachaçinha. Eu posso dar a culpa agora, não. Não, mas é sério. A gente brinca e tudo assim, mas é sério. Mas é bom, filho, tem que brincar, falar sério, brincando. Fala isso. Porque É. ninguém zanga com ninguém. Aham. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo lá, ele é evangélico. Aham. Tem vezes que ele chega, mas sério, falando comigo. Aí eu vou na putaria, eu vou brincando comigo. Mas eu sei que é sério. Eu sei. E o que ele tá falando? Aham. Ontem lá na vigília lá, graças a Deus deu tudo certo. Eu não sabia que eu ia falar daquele jeito, sabe? Foi uma coisa muito, muito linda mesmo. Muito magnífica mesmo, sério. Eu não acreditei que eu falei aquelas coisas. Eu recebi uma saudação. Ah, meu irmão, Mas depois. o irmão tá com a oportunidade. Sacanagem, você me ripei, olha aqui. É, ué. É isso aí. Tá vendo? Você tem o toque ainda do Espírito Santo, pai. Não tenho, mas. Não é porque a gente peca que a gente tá longe de Deus, não. Eu fumava maconha, mas ao redor dos caras assim, eu falava de Deus, os caras falavam isso. E é verdade, pai. Talvez, através do meu conselho, do meu ponto de iniciativa de buscar, o Senhor muda.
Talvez você tá precisando até disso, de eu estar aqui hoje falando isso com você. Eu sempre falei com sua mãe sempre reclamou comigo sobre isso aí, do seu avô. Eu sei. É os dois que falavam sobre isso. Mas foi assim, tanto eu falava com a sua mãe como com o seu avô. Eu falei assim, eu não sei a minha reação se eu ver o Felipe botar uma maconha na boca. Agora você tá falando sério ou brincando? Eu sei que você tá bolado. Sei que você é bola, velho. Mas é a mesma reação que eu tenho com o senhor quando tu faz isso aí. Mesma coisa, pai. Daqui um dia a maconha vai estar assim, ó. Igual cigarro, mano. Vai não? Vai. Tô falando, rapaz. Deixa o Bolsonaro aí. Vai votar nele? Eu não. Aí, ó. O bagulho vai ficar doido, tá? Não roda com não. Não, tá todo mundo querendo votar nele por uma parte. Mas na Bíblia tá escrito que o anticristo vai vir Mas, como bonzão e aí vai foder tudo. Eu já falei pros outros já. É, deixa eles. Viu? A gente sabe disso, mano. E deixa eles. Tá todo mundo Eu iludido. não vou votar nele, não. Mas automaticamente ele vai. Mas se ele ganhar, Vai ganhar. porque é permissão de Deus. É permissão de Deus. É pra acabar mesmo com o mundo. Que vai Acabar vir com o uma restinho. guerra, vai botar os outros pra poder miar. Vai. Isso é tudo permissão de Deus. Isso aí. Que isso? Não pode ser. Frango. Esse aqui é o gato. Pode ficar tranquilo. Bagulho Se fica ele doido. ganhar, se for preparar aqui, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Ixi! Muito. E outro, você quer apostar quanto comigo que é em 2023 que Jesus vai voltar? E o pau vai acabar de quebrar. Sabe por quê? É o último ano dele, 4º ano, ele vai ficar. Se eu falo pra você que... Eu tenho quase certeza que é isso. A minha, sabe, alguma coisa diz, sabe, pra mim. Eu não tenho essas paranoias todas, não. Sério mesmo. Desse tempo, tem 4 anos. Isso não deve falar pra ninguém, não, tá? Não dá, não, né? Ninguém sabe dos nossos pensamentos, né? A gente for falar isso, as pessoas pensam que a gente tá falando hipocrisia. Mas, velho, eu não tô nem aí que as pessoas não falam, não. Mas, hein, sabe, dentro desses 4 anos, o pau vai quebrar demais. E Jesus vai voltar dentro desses 4 anos. Se ele ganhar... Eu tô falando... O que tá faltando pra poder... Só o anticristo, que é ele. É ele, mano. Não falta só o anticristo. Falta só ele. Porque aí, através dele que vai vir o chip da mãozinha. Rapaz, a Dilma tava querendo implantar já isso já, mano. E ela não implantou porque não teve mais anos Se dela. der o chifre da mãozinha, eu vou passar fome. Vixe, muita gente. Por isso que vai morrer muita gente. Vai ter muito desemprego por causa disso. Mas olha só. Agora é pra você prestar mais atenção ainda. Só vai colocar o chip na mãozinha quem ficar aqui na terra. Porque Jesus vai voltar pra gente, os cristãos, não passar por essa necessidade aí. Deus não vai deixar a gente passar por isso, não. Por isso que é tempo da gente se converter, porque é agora que Jesus vai voltar, mano. O bagulho tá doido, pai. Hein, uma coisa eu vou te falar sério mesmo, não vou falar mais isso nunca mais pra você. Larga o pecado agora, mano. Porque a salvação tá na sua mão. Tá nas suas portas, assim, ó. Agora você tem que decidir. Ou essa vida de passagem aqui, essas coisas aqui, ou a vida eterna, mano. Pra ficar de boa. Eu falo pra você, e vou falar sempre. A minha vida tá na mão de Deus. Tá. Mas depende de você entregar na mão dele. Tá na mão dele. Mas depende de você. Faz o que ele quiser de mim. Mas você tem que entregar. Como é que ele vai se aproximar de você sendo que você não tá puro? Ele sabe muito que eu gosto de perereca. E quem não gosta? Ele já Ele deu. sabe muito bem Já que criou eu- você já com esse Que negócio. eu gosto de tomar uma cachaçinha. Ele sabe muito bem que eu gosto de fumar isso aqui. É, dono da carne, Tá pai. na mão dele. Tudo da carne. Eu vou te A falar carne, sempre, a carne sempre, grita, vou te falar pai. sempre, Pra sempre, viver sempre. aqui. E eu nunca mais vou falar isso pra você. É porque você já sabe a verdade. Você sabe mais coisa que eu. Eu sentei aqui, você tá falando coisas que eu reflito. Por quê? Porque você é a mesma coisa que eu. Somos iguais. Nós somos tudo igual. Você sabe qual é a diferença? Todo mundo é igual. Você sabe qual é a diferença de eu falar isso pra você e você falar isso comigo? É que eu, todo dia, eu me renovo com as forças da palavra de Deus. Eu busco aquilo ali pra me renovar. E eu tô buscando isso. Pra eu sempre ficar firme com ele. Porque as pelejas vêm, as vontades vêm e a gente tem que negar. Por quê? Olha só. Vou te falar uma coisa. Não, deixa eu te falar. Olha só, como é que Deus vai ficar próximo de você e ele vai te salvar, sendo que você não tá impuro, você não tá puro, porque ele é santo. E tá falando, mano, que é pra gente ser santo porque ele é santo. Então ele quer ficar sempre perto de nós.
Só que basta a gente fazer o que ele quer, não o que o diabo quer. E o que o diabo quer é isso aí. Vida passageira, de ilusão. Problemas na nossa vida é passageiro e a gente pensa que é para sempre. A gente pensa que é para sempre e tentam... E olha só, a gente tenta amenizar os nossos problemas, os nossos pecados com coisas que saceiam a carne aqui na terra. Em vez de a gente pensar em Deus, buscar força nele, a gente busca força naquilo que está aos nossos olhos, ao nosso redor. Sendo que a gente só tem que olhar para o alto. E a gente não consegue, porque é difícil olhar para o sol, já percebeu? E o sol? O sol não é a luz do mundo? Encara com uma lanterna aí. O sol não é a luz do mundo? Só vista não vai escurecer. Mas o sol não é a luz do mundo? Vai ficar Na Bíblia não está falando branco. Que Deus é a luz do mundo? E quando a gente olha para o sol, a gente nem aguenta. A glória do Senhor não é tão forte que não pode ficar perto de nós? É porque está longe. Isso aí. E Deus não está longe da gente porque a gente é pecador? Mano, tudo ao nosso redor tem um significado. Imagina ele perto de você. A galáxia tem um significado. É pequeno se estiver perto. Deus não é, Jesus não é a luz entre as trevas? A galáxia não é preta, não é escura? O sol não é brilhante? A galáxia não sei não. Então, lá na Bíblia está falando que o reino de Deus é 70 vezes maior do que a Terra. A Terra é isso aqui, o sol não é um tanto assim? Rapaz, você imagina você... Você já parou para pensar que Deus possa estar dentro do sol, pai? E a glória dele é tão forte que resplandece toda a terra, porque na Bíblia também está escrito que a terra está cheia da sua glória e que Deus, o Jesus é a luz do mundo. Você já percebeu isso? Não tem glória minha não. Hein? Na terra tem glória minha não. Eu sei, mas você já percebeu isso? Que é como se a gente... As pessoas não vê Deus como eu tô vendo, sabe? Ele tá aqui, cara, ele tá todo... Ele é real. Você não vê, você sente. Sente o calor da glória dele, que é Você sente. o sol, mano. O sol sempre tá aí, ó. É como se fosse Deus. Eu tô falando num sentido figurado, sabe? Não tô falando que Deus é o sol. É como se fosse Deus dentro do sol e o sol proteger a glória dele. E a glória dele ser tão forte que aquece a gente. E a gente sente calor. Você não consegue nem ficar 1 hora no sol ali. E tão forte que é. Agora imagine se Deus estivesse aqui entre nós. Pô, se nós fôssemos santo. Ele tá, né? Não, mas tô falando do sentido dele mesmo, como se fosse você aqui, assim. Ele tá no nosso meio. Em espírito. Só a glória dele só tá resplandecendo sobre a terra. Como a luz do sol. Mas eu vou falar pra você. Por isso que eu quero pegar todos os versículos que estão na Bíblia não e... se exalta muito. Não. Vai devagar. Vou mesmo. É isso. Deixa Deus trabalhar. Entrega na mão dele. Cara... Se você quer isso pra você, então você... E tá tudo, pai. Eu vou te entregar a minha vida. A gente tem que querer, meu pai. dia a dia. A gente tem que querer. Eu já falei isso com um montão de gente. Presta bem atenção. Se você quer pra você isso aí é coisa certa. Entendi, pô. Ó, eu tava aqui, pai, ó. No beira do abismo, ó. Não se exalte. Olha bem, eu tô segurando isso aqui tá um maior tempão, olha bem. E isso aqui vai servir pra um exemplo, ó. Tá vendo isso aqui? Eu tava na beira do abismo. E... eu tava na beira do abismo. Eu vou até gravar aqui. Eu tava na beira do abismo aqui, ó. E... eu ia cair. Eu ia morrer. E o que eu preferi fazer? Eu preferi tirar esse pecado, uma coisa que não é de mim, e viver puro para Deus. E eu joguei isso aqui fora, fiquei sozinho. Você quer ficar puro. Mas não vira viado, não, porque não. Tá, e eu falei assim, Deus, agora eu quero caminhar contigo e construir uma ponte aqui para continuar esse deserto. Tá sonhando, né? É ruim. Tava chapado de maconha. Essa reflexão que eu te falei sobre o sol, mesma coisa. Tava chapado na hora também. Por isso que eu... olha só. Você... Eu caí o altura desse ali, ó. E o senhor não tá na onda da bebida e da cachaçinha? Mas o senhor não tá falando de Deus pra mim?
Muda alguma coisa? Não é porque você tá na onda que você não tem Deus, não, mano. Não muda nada. Não muda nada. Você aceita, mano. É isso que eu tô falando. Por isso que eu faço essas Eu coisas. ganhei uma altura que ali, ó. Tá doido? Da ponta aquele muro lá, tá embaixo. Tá doido. Uma escuridão, imagina. Lá? Olha o tanto. É, mas eu caí do segundo andar, né? Lá de casa, lá do... Quando eu era criancinha. Sabe o que eu perdi? Perdi essa unha aqui, ó. Só? Credo. Mas nasceu de novo. Tá vendo? Uma coisa que eu despenquei, eu rodando no ar assim, ó. Não tinha nada pra me pegar. Agarrei no que mãe. Tipo pedra assim mesmo, é pedra assim mesmo. Essa aqui ficou pra trás. Tá doido, é uma Ficou coisa. inteirinha. Fiquei dando uma poça de água. Uhum. Amorteceu a queda, né? Uma poça de água dessa alturinha. Não aconteceu nada. É, pouquinha coisa, mas aconteceu. E eu não aguentava levantar não. Eu caí de bruxo. Eu caí de bruxo. Que me Ih! aliviou foi isso aqui, ó. Aham. Ai, pai, pecado é sujeira, né? Eita, Não, tô trem. falando você. Mas tudo ao nosso redor vira um sentido. Você pode perguntar. Você já percebeu? Ela sabe isso. Uhum. Nossa, pai, Quem ficou me uma bagunça aí, Quem me mano. socorreu foi ela. Hein? Você tá cheio de ponto, sabiá. Igual eu antigamente, quando eu fumava muito maconha, aí eu pegava um montão de ponto de maconha em casa. Mas você pode ver que comigo não tem esse negócio. Não. É, mas isso aí é a mesma coisa que maconha. Não muda nada, é pecado, é a mesma coisa, só que é droga lá. E aí é uma parada que não vai fazer tanto mal pra você, mas faz mal do mesmo jeito. Tá vendo? O diabo cria pecado É a mesma que ameniza as coisas dos outros e pra gente tentar. É a mesma Mesma coisa. Tentar. Só que isso aqui não é tão feio. É. Mas é pecado. Você botar um canudo aqui, cheirar um pó. Isso é bonito. É, mano, a gente fala sério, mas é sério mesmo. A gente fala brincando, mas é sério, né? Não, tô falando com você, velho. Por isso que é osso mesmo. É isso aí, mano. Eu só fui maconha uma vez só. Lá na cadeia, né? Nunca mais. Cruz creia. Viu? Todo mundo já passou por uma situação, né? Sinistra. Nunca mais. Pai, seja o que Deus quiser, mano. Mas por que eu fumei aquilo lá? Eu quero, hein? Aquela parada sobre o sol, não tem? Eu quero pegar versículos. Ah, mas e a lua? É como se fosse Jesus, porque, mano, quantas pessoas já foram na lua, já tocaram lá e tal, tá ligado? Eu tô falando assim, uma coisa de reflexão. Não, você que acha que eles foram na lua. Não, mas os caras foram, pô. Ah, você Pisaram lá e tudo. viu? Você viu eles voltar de volta? Ah, já não sei. É? Não, foi eu tô não. Claro que não. Quem vai na lua volta não, rapaz. É? Vai desafiar Deus, rapaz. Desafia Deus. Caraca! Eu pensei que os caras voltavam. Hein? E tipo assim, porque Jesus, mano, Jesus veio na Terra e a gente pode tocar nele, pode viver. Eles estavam E querendo- Deus não. eles estavam Então, querendo- entendeu? Por isso que eu acho que. Eles estavam querendo ir no sol dos tempos deles. Tá doido, rapaz. Mas é quem quer desafiar Deus, quem tá desafiando ele, entendeu? Lá mesmo eles ficam. Felipe passou o certo ponto pra cima daqui, ó. Aham. Você não volta Eu mais. sei, pô. Não volta mais. Não, Não, mas aí, pô, aí, sei lá, esses caras são sinistros. não é. Não, tem uns caras que mandam, né? Muita coisa aí, fala muita coisa. Manda. Cruz credo, rapaz. Manda ele nunca desceu. Vou falar que, nossa, lá é bom, hein? Não, mas gravaram o vídeo, pô. Tiveram um montão de coisa. Porque é o ser humano aqui que grava, né? Grava lá, mas morre lá mesmo. Eles têm umas tecnologias que a lua tá lá e daqui eles vê a lua. Não, pai, mas eles chegam lá e. Não, tira isso da sua cabeça. Não, pai, tem vídeo, tem tudo certinho. Mas tá entendendo? É tipo fazer uma comparação. O sol ser Deus e a lua ser Jesus. Porque a lua a gente pode tocar, depois de ir lá. As pessoas já, eu acho que já voltaram também, não sei. Você tá falando aí, eu não sei não.
Não volta, não. É? Mas não sei. E sol não tem nem como tocar. É como se a glória mesmo de Deus estivesse ali dentro e a glória dele, entendeu? O sol fosse um protetor de Deus, sabe? E ninguém consegue chegar ali ou passar dali e entrar no reino dele, tá ligado? É tipo isso que eu tô falando. Já percebeu que tem 3 planetas depois do sol até chegar o nosso? O camarada me fez uma pergunta esses tempos aí. Tem tempo já. Eu tava assim, tipo falando, velho. Tipo eu assim, né? Falando pra ele. Umas doideiras assim, as paranoias. Os caras viajam também nas minhas coisas. Eu não soube responder ele. É? O que ele falou? Ele falou assim, Camille, Deus é homem ou mulher? Eu fiquei de pé e mão amarrado, tá? Ele falou que é mulher, né? Não. Ele me perguntou, ele não sabia. Ele ficou sem resposta, que eu também não sei. Doideira. Meio complicado. Eu acho que Deus não tem sexo. Porque o sentimento dele é como se fosse uma mãe. Mas a bruteza dele é como se fosse um pai. Deus, eu acho. Ele é responsável como um pai, mas sentimental como uma mãe. Eu acho que Deus, ele é homem. Não, ele não tem sexo. Ele é sentimental como uma mãe. Um caráter de um pai. Ele fez com a Maria, fez Jesus, mas foi só pelo Espírito Santo. pensamento, né? Pensamento. O poder dele. Ele só fecundou no óvulo dela. É nesse aí que o cara me perguntou. Ele não tem sexo não. Deus não tem sexo não. Você não sabe. Criador, não, eu acho que não, porque não tem. Ele é Senhor, né? Tá falando, é meu Senhor. Eu já li a Bíblia não toda. Fui caçando assim sobre isso aí. Fala Senhor, né? Eu nunca achei. Não fala Senhora, né? Por isso que eu falei que eu acho que não. Mas então, ele é um cara, mas com sentimento de mulher. Deus é... Sabe, melancólico, carinhoso, amoroso, sempre perdoa. Sabe? Aí eu sei que eu falei pra ele, eu falei, rapaz, agora você me enrolou. Não vou te responder não, porque eu não sei. Mas tem muita coisa que a gente já falou, né? Que a gente repete aí, ó. Hein, e tá na Bíblia também, pai, que assim, fala assim, acho que em Salmos, mesmo que você olhar pro céu e não ver você não se preocupa, porque eu estou além das montanhas, além do céu e tal. Então é tipo como se ele estivesse dentro do sol mesmo, tá ligado? Você já percebeu que quando você olha pro sol, você nem consegue nem enxergar? E a glória dele é tão forte que quando lá em Gênesis, a Números fala que ninguém consegue ver Deus, ninguém consegue chegar perto dele. E que as nuvens tinha raios e os montes tremiam, só por a glória dele estar sobrevoando aquele redor. Aí vem aí. Hein? E Moisés quando desce do monte, a glória de Deus é tão forte na vida de Moisés. Ninguém consegue olhar pro sol e ver alguma coisa. Hein? Os cegos. E lá na Bíblia também. Olha pro sol e vê alguma coisa. Brilha muito forte, né? Viu? Até o céu consegue ver chegar. Agora olha só. Lá em Moisés não tá falando, lá em Levítico, eu acho. Fala que Moisés quando desce no monte, agora Deus é tão forte na vida dele que o rosto dele brilha como se fosse um sol. E ninguém consegue enxergar direito. Então, e na Bíblia também não tá falando que Deus é fogo consumidor? Tudo na Bíblia é como se fosse um fogo, tal, essas coisas. Lá na fornalha, Tinha 3 ou 4? 4. E o Nabucodonosor mesmo fala que fosse... Não, tinha 3. E o 4 homem que era Jesus. Sabe por quê? Porque o Nabucodonosor mesmo fala, é como se fosse um filho de um Deus. Tinha 3. Ele fala claramente, de Gênesis só tinha 3, a Malaquias, Jesus aparece. Lá em Gênesis. É isso que eu falo. Com a criação do ser humano. Olha como é que tá arrepiado. Caraca. Vamos ver se tá... Olha, mano. Isso é igual eu. Tá vendo? E tá chapado de... Não tá muito não. Tá de boa. Hoje tá de boa. Agora tem dia que você tá chapadão. Aí... Olha como é que é forte. Que eu vou falar com você. Eu faço as coisas assim porque eu... Sei lá, eu sou diferente. Eu sou diferente dos outros. Todo mundo, pai, todo mundo é igual. Eu sou diferente, assim, de modo de pensar. Eu também. Olha que as versões que eu vou te botando aqui. Tudo igual, assim, de corpo,
pecado. Corra. Porcaria. Mas o pensamento é diferente. Como é que pode? A gente é uma criatura criada por um ser existente para sempre e a gente necessita dele, a gente tem esse raciocínio lógico e mesmo assim a gente faz as coisas erradas e pensa que a gente pode viver por nós próprios, mas a gente tem a força só nele. Sozinho. Então, aí, lá na criação do ser humano, Deus fala com quem lá? Quando fala assim, façamos o homem a semelhança a nós. Façamos. Tá falando com quem, pai? Com Jesus. Desde o princípio é o verbo. E o verbo estava com ele, o verbo era Deus. Ou seja, quem estava com Deus? O verbo. Quem é o verbo? Jesus. João, lá em... Se você for pensar muito bem... João fala isso. Se você pensar muito bem, legal, certinho mesmo, ninguém vai pro céu. Mas é pela misericórdia que seremos salvos. Se você pensar direitinho, ninguém vai pro céu. Você sabe o que é o verdadeiro cristão, pai? Você consegue engravidar alguma mulher pelo pensamento? Não. Então, É só com atitudes e pecados que a gente vai pro inferno. Deus fez o quê? Se você negar isso aqui, não fumar mais, mas pensar em fumar, mas não fumar, não é pecado. Deus fez o quê primeiro? O pecado só é o atuado. Olha só, a Eva... A Eva ou Adão? Primeiro Adão, depois Eva. A Eva só pecou porque ela pegou. Ela pensou e não pecava. Mas se Deus A curiosidade despertou, ela foi e pecou. Se Deus fez Jesus, O diabo usou o ser humano mais frágil que existe. se Deus fez Jesus, É como se fosse o casamento hoje em dia. As pessoas ele não transou. brigam e estava brigado lá. Ele não transou com Maria. Aí ela foi e falou assim, não tem nada mesmo, que o Adão tá pra lá, nós estamos... Assim, eu boto assim, reflexão disso, entendeu? Aí ela foi o quê? Caiu. Ele não transou com Maria. Você fez Jesus? Só ele que pode fazer o impossível, pai. Por que não deixou esse aí pra nós? Porque ele é santo, mano. Porque ele sabia, Ele é criador. Ele sabia que o ser humano ia ser diferente. E já fez tudo certo. Tipo, não faço Eu olhava igual. pra mulher assim, Ele não "Nossa, deu que poder mulher a gente. gostosa, vou fazer um fim nela." Tum. A bicho barriguda. É sacanagem? O pai é foda. Ai, caralho. Não é sacanagem. É. Não, tô falando de brincadeira, mas sério. A gente usou assim. Mas Nossa, velho, é muita doideira, né? Sua mãe falou sobre esse negócio aí também. Quando você ficar fazendo negócio, para esses negócios. Quem? Sua mãe falou sobre isso aí. O quê? Eu não tô fazendo nada, não. Você tá montando um vídeo lá no celular. Tem um canal, pai. Então. Eu não tô nem aí não que as pessoas falam, não. Não, Vivo meu eu. Eu não sei o que Cristo vive em mim. você tá pensando. Não, mas na moral, Mas eu te falo pra você, não se exalte, tô de boa. vai tranquilo. Se você quer. Isso tudo que eu falei aqui com você tem uma explicação melhor. Só que Nossa, é muita coisa, não tem? Mas você tem. Muita coisa. Tem vírgula. Se eu for entrar em detalhadozinho. Mas você tem vírgula, não? Vírgula? O que é isso? Você? Como assim? Tudo que eu tô falando com você, quem tem que falar assim é eu com você. Ó. Não, se serve pra mim, serve pra você. É você? Tem Não. vírgula. É, isso aí que eu tô falando! Comigo tem vírgula. Ué! Quem tá falando aqui? Aonde superabundou o pecado, agora hoje superabunda a graça. Aí fala você não, fala Senhor. Abaixo de Deus, tá eu aqui. Depois eu. Cumprimento, como é que é? Ah, eu falei você com o senhor? É porque eu não vejo o senhor como um velho, tá ligado? Eu falo, mas de vez em quando eu falo senhor. Mas é muito pouco eu falo você. É porque, tipo assim, é como se nós estivéssemos trocando a ideia com um amigo, entendeu? A gente nunca trocou ideia assim, maneira. A gente sempre foi zoeiro. Não, já. Mas não sério assim como Deus, tá ligado? Tá bolado, né, teu irmão? Você. É, tranquilo. Todo mundo já conhece o senhor lá já. Canal. Os caras vêem nossa zoeira lá e esbola. Eles falam, rapaz, eu vi lá o vídeo que você gravou com seu pai lá, ele falando doideira, rapaz, umas paradas sérias, mas vocês zoam. E falaram, pai, falaram.
Meu Deus. Mas não tô nem aí, não. Mas não é bom isso não, sabia? Não, eu sei. Mas hoje em dia as pessoas só acreditam se a gente gravasse. Cola aí. Vacilão. Ei, as pessoas acreditam se gravar, sabia? E tem gente que vai ver isso aqui e vai falar, nossa, que doideira. Mas não vai nem compartilhar, porque pensa que eu sou um bosta. Mas eu não tô nem aí. Mas pode ser uma pessoa só que vê e tá falar, pô, é nóis. Nós não somos ninguém não, pai. Não É. somos nada. Nós é nós, né? Eu parar esse vídeo aqui, já deu 35 minutos já, mano. Mas é isso aí, pai. Se eu fosse falar tudo por detalhe mesmo, nós ia ficar aqui mais de 2 horas. Só resumir um pouco pra você que você já sabe. Não é não? Terminamos o vídeo? Terminando o vídeo, pá, né? Eu tô cansadão. Nossa, ó, fui dormir 4 horas da manhã. Olha o vídeo que eu gravei aqui, ó. Você gravou? Tem que um vídeo aí? Meu pai é YouTube também, ó. Deixa eu ver, velho. Só pra acabar mesmo esse negócio. Mano, é osso. Foi ontem, foi? Gravou o quê? Você gravou o quê? Nada não. Meu pai é YouTube. Acabei de chegar em Marapé, amor. Olha o que eu trouxe, ó. Carne. Olha a bolsa, tá pesando quase Eu uns tava falando sozinho. quase 10 quilos. Comprei arroz, não, açúcar. Pô, pai, você é igual eu. Puxou um ou outro. Eu comprei óleo. Comprou óleo. Olha só pra você ver. Você tá chapado? Não. Legumes. Legume. Você que mandou isso pra quem? Alete? Tá socado aqui dentro, não sai não. Mas não prende não. Ô, pai, faz um canal pra você mesmo, mano. Eu? Acabei de chegar agora de Marapé. Cheguei agora de Marapé. Olha o meu estado. Solteiro. Eu Casado. cansado só com a pé. Você? Menino. Cheguei suado. Até o caneco. Vê se tô vermelho. Como é que sai a Ah, não, pai, você não fez isso não. Pô, pai, você vai virar meme, mano. Não, calma aí, vou gravar isso aqui direito. Isso é muito ruim, pai. Zoação. Porra, pai, na moral. Zoação. É só isso mesmo. Eu vou querer esse vídeo aqui, pai. Vou pegar esse, manda pra mim. Depois eu vou mandar lá. Manda pra mim, na moral. Vou pegar esse vídeo, na moral mesmo, velho. Eu não acredito que meu pai vai virar meme. Muito massa, vai, na moral, vai de. Eita, samurai. É nóis, velho. Valeu.